Olá, seja bem-vindo a mais um Conexão Legislativa. No Conexão Legislativa de hoje, eu converso com a deputada Damares Moura, do PSDB. Deputada, seja muito bem-vinda a este Conexão Legislativa. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Guga? Mais uma vez, a minha gratidão por essa oportunidade que nós temos aqui como parlamentares de compartilharmos temas que são relevantes aos nossos mandatos, mas principalmente são relevantes para a sociedade. Muito obrigada pela oportunidade. Com certeza. Hoje nós vamos falar da mais nova lei que a senhora aprovou aqui no parlamento, mas eu quero começar fazendo um resgate histórico. Deputada, há quanto tempo a senhora já trabalha pela liberdade religiosa? Eu sei que foi um trabalho que começou na OAB. Eu gostaria de contar um pouquinho para o nosso telespectador. Então, na verdade, eu sou advogada de formação, você sabe disso, e de carreira também. E no início dos anos 2000, Guga, quando eu cheguei a São Paulo, recém-formada, eu comecei a fazer. Eu já havia estudado o tema quando fui acadêmica de direito, o tema da liberdade religiosa no direito brasileiro. E foi uma descoberta muito significativa para a minha trajetória pessoal, profissional e agora, né, a minha trajetória pública, esta compreensão do direito à liberdade religiosa de todos. Eu já parti do princípio de que a defesa da liberdade religiosa ela não pode ser feita de forma segmentada, porque direito não é segmentado. O direito ele é inclusivo, né? Diferentemente do que se pratica, não é, ao segmentarmos, não é, a sociedade, o direito ele é inclusivo. Ele alcança todos e ele atende todos. E o direito à liberdade religiosa, e essa foi uma descoberta especial que eu fiz na academia e depois na prática, né? A partir dessa compreensão e dessa sensibilidade que eu tive para a relevância do direito, eu comecei a atender, Guga, de forma isolada, ainda muito singela, não é? Eu comecei a atender religiosos que estavam vivendo alguma situação de intolerância religiosa. Mas rapidamente, Guga, eu conheci outros parceiros aqui no estado de São Paulo que estavam igualmente comprometidos na promoção da liberdade religiosa. E no ano de 2004, eu participei muito mais como observadora e depois como atora do processo, não é? Da criação da Associação Brasileira de Liberdade Religiosa e Cidadania, a BLIRC. E 2 anos depois, já chegando agora na minha atuação na Ordem dos Advogados do Brasil, 2 anos depois, em 2006, agosto de 2006, portanto, há 12 anos, se eu fiz a conta corretamente, não é? Eu fui membro fundadora da primeira comissão de Direito e Liberdade Religiosa da Ordem dos Advogados no Brasil, aqui na seccional de São Paulo. Então, se a gente tivesse que fazer aí uma conta, Guga, isso aí já está indo para tem aí aproximadamente 18 anos, não é 17, 18 anos, essa precisão eu não consigo estimar, Caminhando para mas os é isso 20 aí. anos de trabalho, perto já dos 20 anos de trabalho Tá na perto causa, perto das das duas duas décadas, não décadas. é? Agora, é claro que foi na OAB de São Paulo, não é, que eu consegui dar maior visibilidade ao tema e também a minha atuação. Embora o propósito de atuar na OAB não fosse um propósito pessoal de autopromoção, de forma alguma, quem me conhece e acompanha minha trajetória sabe bem disso. Eu sou uma idealista, Guga. Né? Eu não consigo viver a vida sem propósito. Eu acho que viver vida sem propósito, para mim, não é possível. Não tem significado. Né? Então, quando eu fui para a OAB, eu fui cheia de sonhos, mas muitos deles foram realizados. Não é? E um dos grandes sonhos na OAB de São Paulo era desenvolver um trabalho educativo na sociedade. Porque, Guga, você sabe, você me conhece, já
quantos programas fizemos juntos, não é? A educação é a única porta capaz de transformar realidades. Não adianta nós pensarmos em outras ferramentas, embora adicionalmente elas sejam necessárias, por exemplo, uma legislação, que é o que nós vamos tratar aqui hoje, não é? Adicionalmente, não é? As legislações são necessárias, são reguladoras, não é? São elas que, vamos dizer, garantem, não é? A ordem na sociedade. Por outro lado, não nos basta a lei, Guga. Não nos basta a lei. Por isso que eu acredito tanto nos processos educativos e foi o que nós fizemos por 12 anos na OAB. Mas um trabalho intenso de campanhas de conscientização, grandes encontros, encontros nacionais, congressos, seminários internacionais, nacionais, simpósios, palestras, sempre para abordar de forma educativa e de conscientização uma dimensão do direito à liberdade religiosa, que acho que a gente não consegue falar disso hoje, mas o direito à liberdade religiosa é um grande guarda-chuva. E com muitas dimensões que precisam ser abordadas, precisam ser reconhecidas, precisam ser garantidas, precisam ser regulamentadas e, se for por meio de uma legislação, que assim seja. Como vamos falar um pouquinho aqui hoje do PL 854. Não sei se eu respondi sua pergunta, Guga, mas acho que você me perguntou quanto tempo tem que eu estou aí, que eu iniciei esse trabalho e eu acabei até declinando os caminhos que eu Foi percorri, mas de uma interessante forma muito até. simples. Foi interessante a Sim, gente Guga. dar esse apanhado para o nosso telespectador, porque aí chega 2018, né? A senhora assume o mandato de deputada estadual aqui na Assembleia Legislativa e desde o início do seu mandato já vem trabalhando pelas causas da liberdade religiosa. Por exemplo, né, deputada, queria relembrar um pouco a Semana da Liberdade Religiosa que a senhora já fez no seu primeiro ano de mandato. Sim, Guga. A Semana da Liberdade Religiosa, ela nos remete ao dia 25 de maio. O dia 25 de maio, muito antes até de me tornar parlamentar, nós desejávamos que o Estado tivesse uma legislação que instituísse um dia, o Dia da Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo. Não é? E nós conseguimos que fosse aprovada uma lei aqui no Estado de São Paulo, de autoria do deputado Campos Machado, à época, o parlamentar que nós abordamos para que fosse o proponente dessa legislação, e foi aprovado o Dia Estadual da Liberdade Religiosa, que é o dia 25 de maio. E em torno dessa data, nós realizamos a Semana da Liberdade Religiosa. E após assumir o meu mandato, era propósito especial que fosse uma semana ativa, né? Que fosse uma semana que chamasse a atenção da sociedade para a relevância do direito à liberdade religiosa. E a primeira que nós realizamos aqui após tomar posse, ela foi muito. Ela foi histórica, Guga, pelas suas características, né? Nós já estávamos na pandemia, não é? E não era possível. A primeira nós realizamos presencialmente. Eu quero me Sim. referir à última, que foi muito atípica, você acompanhou, já estávamos na pandemia, e não era Se eu não possível me engano, foi realizarmos a os primeira eventos. sessão solene virtual do parlamento, foi a semana, o Dia da Liberdade Religiosa. Exatamente, Guga. Por isso que eu quero mencioná-la e não a primeira, que foi linda também, né? O parlamento, o plenário Juscelino Kubitschek, talvez foi, segundo relatam aqui, não é? Foi uma dos eventos presenciais da Assembleia com maior assistência, né? Nós tínhamos ali mais de 600 pessoas, o plenário completamente tomado, não é? Por lideranças religiosas, autoridades civis, religiosas, mas esta segunda e a deste ano de 2020, ela é muito emblemática, porque ela acontece, não é, no auge ali da pandemia, no mês de maio, e não podia ser presencial, mas também não podia deixar de acontecer. Até porque, Guga, a religiosidade e o direito de manter, não é, o núcleo essencial da religiosidade foi tão importante na pandemia, não é, como forma de
sustentação das pessoas, a fé, a religiosidade, a espiritualidade. Então, não podíamos deixar de fazer a semana. E aí você já mencionou, e é verdade, foi a primeira sessão solene virtual da história da Assembleia Legislativa de São Paulo, inclusive, Guga, transmitida ao vivo para todo o estado de São Paulo pela nossa querida Rede Alesp, não é, para a qual eu estou agora Eu concedendo me lembro bem, com essa presença entrevista. virtual do governador do estado e autoridades aí do mundo inteiro, né? Sim, Guga, nós fizemos uma semana, nós fizemos um evento internacional. Não é porque é internacional, é porque as autoridades que nós trouxemos virtualmente para falar no evento, todos eles vêm de um histórico muito forte internacionalmente em defesa da liberdade religiosa. Inclusive o secretário-geral da IRLA, que é a International Religious Liberty Association, a mais antiga associação internacional de liberdade religiosa, que já tem mais de 120 anos. Né? E ele foi o palestrante principal do nosso evento, não é? Além de outros representantes da defesa da liberdade religiosa de outras partes do mundo, inclusive aqui, né, da América do Sul, esteve um representante que vive aqui no país vizinho, no Peru. Então, e aquela semana, Guga, além do evento principal, que foi a sessão solene, que contou, tivemos a honra de ter o governador do estado, né? Tivemos a honra de ter o presidente da Assembleia Legislativa, que é um grande apoiador, não é, deste trabalho, o deputado Cauê Macris. Como também é apoiador desta causa o governador João Dória, nós temos que reconhecer aqueles que também reconhecem a relevância de um tema, e eu tenho que destacar, não é? O apoio que o governador e o presidente da Assembleia. Tivemos, inclusive, o presidente da Câmara Municipal de São Paulo, o vereador Eduardo Tuma, eles dão a esta causa. Você sabe que, recentemente, o governador sancionou o projeto de lei, o PL 386, que a gente apelidou de lei da pandemia, e esse projeto continha 2 artigos para garantir, Guga, a liberdade religiosa no estado de São Paulo. E nós tínhamos receio da resistência que teríamos na sanção deste projeto, e o governador sancionou integralmente. Não é? Então, eu quero fazer aqui este reconhecimento, porque a justiça precisa pautar todas as nossas ações. E as pessoas que apoiam causas com essa envergadura, elas precisam ser reconhecidas. E reconhecidas publicamente, eu não tenho nenhum problema em fazê-lo, e estou fazendo neste programa. Agora, deputada, vamos ao assunto principal deste programa, que é o projeto de lei 854 de 2019. Eu vou ler o texto. Ele institui a Lei Estadual de Liberdade Religiosa no Estado de São Paulo e dá outras providências. Esse projeto foi aprovado recentemente aqui no plenário da Assembleia Legislativa e deve ser sancionado pelo governador muito em breve. Eu quero que você explique para o nosso telespectador como funciona esse projeto, quais os direitos que foram assegurados. É uma grande conquista para o tema, né, deputada? Então, a Lei Estadual de Liberdade Religiosa, já aprovada na última quinta-feira aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo, ela é um marco histórico, Guga, para a liberdade religiosa no Brasil, no estado de São Paulo, e eu arrisco dizer, porque eu pesquiso bastante, estudo bastante as legislações ao redor do mundo, garantidoras da liberdade religiosa, e arrisco dizer que certamente essa legislação é a mais ampla, não é? É a mais inclusiva, inclusive internacionalmente. Nós temos, Guga, legislações conhecidas, a Lei Nacional de Liberdade Religiosa, também em Portugal, são legislações, uma delas, que foi a do Peru, aprovada no ano de 2010, eu acompanhei, inclusive pessoalmente, a aprovação dessa legislação, mas eu insisto que a nossa lei, o PL 854, é uma lei muito ampla, é uma lei muito inclusiva. E nesse sentido é que eu estou aqui
me referindo a essa historicidade do PL 854. Ele nasceu primeiro no meu coração, mas nasceu também das necessidades que eu identifiquei ao longo de quase 20 anos defendendo liberdade religiosa. Nasce da experiência, nasce dos acúmulos, nasce dos atendimentos e nasce da escuta, Guga. A construção desse texto eu não fiz sozinha. Esse texto foi construído a partir da escuta das mais diversas tradições religiosas que afluíram à Assembleia Legislativa, não é? Para que participassem e manifestassem as suas sugestões e as suas necessidades, não é? Então, construído este texto, que tem mais de 80 artigos, portanto, é uma lei muito ampla, não é? Ela tramitou na casa por aproximadamente 1 ano e meio, foi aprovada por unanimidade na Comissão de Constituição e Justiça, não é? E percorreu, já estava na Comissão de Direitos Humanos, quando, não é? Ela foi apoiada para uma tramitação de urgência, não é? E a partir disto, ela participou, a lei foi submetida a um congresso de comissões, para que conjuntamente as comissões analisassem e votassem a lei para que ela finalmente fosse ao plenário na última quinta-feira, quando foi debatida, quando foi votada e quando foi aprovada. Para nossa profunda alegria e um senso, não é, de missão cumprida muito grande. Senhora deputada, eu quero que a senhora conte para o nosso telespectador e também explique de uma forma didática quais os avanços que nós temos a partir dessa lei quando o tema é liberdade religiosa. Então, vamos lá. A Constituição Federal, no artigo 5º, nos incisos 6º, 7º e 8º, garante a liberdade religiosa de forma principiológica, Guga. Eu vou explicar. A Constituição Federal, ela traz valores, ela traz balizas, não é? Ela traz princípios, mas são princípios garantidores de direitos. Lá no artigo 5º, estão os nossos direitos e garantias e liberdades individuais e fundamentais. Dentre eles está a liberdade religiosa. Mas esse direito, Guga, na Constituição, ele se constitui muito mais como um princípio, uma garantia, mas, a meu ver, carece de regulamentação. Por que regulamentação? Para o exercício prático do direito. Então, eu não criei um direito novo no PL 854. Ele foi uma garantia do exercício do direito à liberdade religiosa nas mais diversas relações de convivência humana. Nas relações de trabalho, os avanços, Guga, estão muito endereçados, por exemplo, às garantias da prestação alternativa em razão de crença religiosa nas relações de trabalho, nas relações estudantis, no serviço público, nas escolas militares. São avanços que nós não temos ainda no Brasil. Como acessar o direito e como exercê-lo de forma plena nas mais diversas relações, de convivência humana, especialmente no trabalho, na educação, nas escolas militares, e em outros espaços que também são igualmente importantes de convivência humana. Legal, deputada. Foi muito legal a gente poder esclarecer e falar um pouco dessa nova lei que nós temos no estado de São Paulo, temos aprovada aí no Parlamento Paulista. Eu quero saber qual o legado, na sua opinião, como autora do projeto, que nós temos a partir de agora em termos de liberdade religiosa. Eu sou uma pessoa bastante suspeita para falar desse legado, não é porque fui proponente da lei. Mas o que nós não podemos esconder das pessoas, e não haveria nenhum motivo para fazê-lo, é que esta lei representa, um importantíssimo legado para a liberdade religiosa, Guga,
E para o combate à intolerância religiosa, que seria a face, não é, negativa da liberdade religiosa, é a intolerância religiosa. E esse instrumento legal, garantidor da liberdade religiosa, por vias de consequência, ele combate a intolerância. Esse é o grande legado no momento, Guga, em que a intolerância religiosa cresce no Brasil, cresce no mundo. Uma legislação desta tem o poder e tem um poder de simbolismo, e ela é muito didática, no sentido de também combater a intolerância religiosa, porque à medida que os indivíduos, não é, têm garantido o seu direito a escolher, professar, se organizar, inclusive ter o direito de alegar a objeção de consciência, e por esta razão lhe ser oferecido o cumprimento da prestação alternativa em razão da sua religião, não é? Por vias de consequência, nós estamos combatendo a intolerância religiosa. Nos ambientes de trabalho, o que é recorrente. Nas escolas, o que é recorrente. Então, o grande legado é a promoção do direito, é a garantia, é a proteção, mas também é o combate à intolerância religiosa no momento em que ela se acirra no Brasil e no mundo. Eu quero agradecer a sua participação nesse programa Conexão Legislativa, parabenizar pelo trabalho exercido aí pela liberdade religiosa. Até uma próxima oportunidade, deputada. Muito obrigado. Guga, eu que quero agradecer a oportunidade de falarmos dessa lei e do quanto ela significa para os indivíduos. Nós somos mais de 80% religiosos nesse país, Guga. Nós não estamos falando de uma coisa pequena. E estamos falando de um direito fundamental, não estamos falando de um direito acessório, mas ele é fundamental para a dignidade humana, que é dever do Estado brasileiro promover para todos os seus cidadãos, indistintamente. Então, eu quero agradecer a oportunidade a você, a Rede Alesp, né, por podermos compartilhar aqui um momento que certamente, e não posso deixar de dizer, é histórico para a liberdade religiosa em São Paulo, no Brasil e no mundo. Muito obrigada, Guga. Um grande abraço para todos e para os nossos telespectadores também. Muito obrigado. Esta foi a deputada Damares Moura, do PSDB, que falou aí da Lei Estadual de Liberdade Religiosa. Você pode ver e rever este e outros programas em nosso canal no YouTube. Até um próximo encontro. Tchau!